Imagine uma máquina do tamanho de um prédio residencial. Uma máquina capaz de, com um único movimento de caçamba, levantar uma quantidade absurda de terra, suficiente para encher uma pequena piscina ou até mesmo enterrar completamente um estacionamento cheio de SUVs. Olá, pessoal! Estamos acostumados a ver aquelas escavadeiras amarelas ágeis nos canteiros de obras das cidades. Mas nas profundas minas a céu aberto, onde se extraem carvão, ouro e minério de ferro, entram em ação verdadeiros monstros de outra escala. Em um mundo onde tudo se move na casa de milhões de toneladas, equipamentos comuns simplesmente não dão conta do recado. Quem domina esse cenário são as máquinas supergigantes. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou Deluca. Hoje vamos falar sobre o auge da engenharia de máquinas pesadas, as escavadeiras hidráulicas gigantes. Seus preços chegam a dezenas de milhões de dólares. O combustível é consumido em volumes equivalentes a caminhões-tanque. Sua potência e dimensão esmagadoras desafiam qualquer imaginação. Selecionamos 9 dessas máquinas colossais que ainda estão em operação e montamos um ranking especial. E no final, como bônus, vamos apresentar uma fera lendária que entrou para a história e faz até mesmo ao número deste ranking parecer um simples brinquedo. Então, hora de começar. XCMG XZ7000 China, 660 a 670 toneladas. Abrindo a lista, temos a XCMG XZ7000 da China. Na época em que fabricantes renomados dos Estados Unidos, Alemanha e Japão dividiam o mercado das máquinas superpesadas, as empresas chinesas ainda se limitavam à produção de equipamentos mais simples. Mas em 2018, decidiram que finalmente estavam prontas para subir à primeira divisão e lançaram ao mundo essa máquina da classe de 700 toneladas. Sua aparência lembra um garoto que até ontem era criança, vestindo o terno do pai. O tamanho já é de gente grande, mas o histórico que sustenta esse status ainda precisa ser construído. O visual é extremamente funcional, sem qualquer preocupação com design decorativo ou aparência chamativa. A máquina tem 23,5 metros de comprimento e é equipada com uma unidade de potência de 3.200 cavalos. Os cilindros hidráulicos responsáveis por levantar o braço, que antes dependiam de fornecedores estrangeiros, hoje já são produzidos internamente na própria China. A capacidade da caçamba é de 34 metros cúbicos, padrão para essa categoria. Atualmente, a XZ7000 opera principalmente em minas de carvão a céu aberto na Mongólia Interior, sua região de origem. Sua principal arma contra os concorrentes ocidentais não é uma tecnologia revolucionária, muito menos uma confiabilidade excepcional, mas sim algo bem mais direto: o preço. Enquanto os modelos topo de linha de outras empresas custam entre 15 e 25 milhões de dólares, essa máquina chinesa muitas vezes pode ser adquirida por apenas uma fração desse valor. E na prática, é justamente esse preço baixo que na maioria das vezes se torna o único motivo para a compra. Liebherr R996B, Alemanha, França, 670 a 680 toneladas. Na oitava posição está um verdadeiro clássico desse segmento, a Liebherr R996B. Essa máquina é uma veterana que vem trabalhando há muitos anos nas minas a céu aberto, com uma história que remonta ao início dos anos 2000. Se você visitar as minas de carvão de Cusbás, na Rússia, ou minas de ouro na Austrália, há grandes chances de encontrar essa trabalhadora incansável. Durante muito tempo, ela ocupou um posto de modelo principal da Liebherr, mas acabou cedendo lugar a versões mais novas e maiores. Ainda assim, essa veterana continua firme na linha de frente. Os engenheiros alemães criaram uma máquina que pode ser mantida mesmo nas condições mais extremas. Graças à sua estrutura modular, ela é chamada de kit de montagem para adultos. Todos os principais componentes foram posicionados para permitir acesso rápido pelos técnicos, mesmo em ambientes de até menos 40 graus. A operação e a segurança foram pensadas nos mínimos detalhes, e não é raro que esse modelo venha equipado até com um sistema de escape-chute. Trata-se de uma espécie de tubo de evacuação, semelhante aos usados em aeronaves. Em caso de incêndio, o operador não precisa saltar de uma altura equivalente a um prédio de 3 andares, podendo deslizar com segurança até o solo por essa manga.
No compartimento do motor da R996B, normalmente são instalados dois motores Cummins K1086E. Ambos são motores potentes com configuração V16. Quando o operador dá a partida, o chão ao redor literalmente começa a tremer. A potência total chega a 3.000 cavalos. O tanque de combustível tem capacidade para 13.000 litros. Imagine encostar em um posto e pedir tanque cheio. E então ver a máquina engolir o equivalente a um caminhão-tanque inteiro de combustível? Naturalmente, o consumo também é gigantesco. Essas máquinas chegam a consumir entre 300 e 500 litros de diesel por hora. Ou seja, um tambor padrão de 200 litros desaparece em apenas 30 a 40 minutos. O que faz esse modelo ser tão valorizado é o seu excelente equilíbrio geral. Não é o mais potente nem o mais pesado, e sua caçamba tem apenas 34 metros cúbicos, mas a distribuição de peso é praticamente ideal. Ele trabalha com estabilidade mesmo em solos macios e entrega uma força de escavação impressionante. Komatsu PC7011, Japão, 680 a 710 toneladas. Na sétima posição está um verdadeiro orgulho da engenharia japonesa, o Komatsu PC7000, modelo de 11ª geração lançado por volta de 2019. No universo das máquinas super pesadas, essa escavadeira às vezes é chamada de irmã mais nova, mas não se deixe enganar por esse rótulo. O que está diante de você é uma máquina colossal, com peso próximo de 700 toneladas. Para se ter uma ideia do tamanho, isso equivale a cerca de 10 tanques Abrams totalmente carregados ou 4 baleias azuis. A altura dessa escala, sua largura chega a aproximadamente 10 metros e sua altura equivale a um prédio de 3 andares. No coração desse gigante estão instalados dois motores a diesel Komatsu SDA 16V 160E3, cada um com 16 cilindros. A potência combinada alcança cerca de 3.400 cavalos. Essa força alimenta um sistema hidráulico extremamente complexo, operando com precisão impressionante. Os engenheiros japoneses deram prioridade à velocidade de resposta do sistema hidráulico. Sentado na cabine a uma altura equivalente a 3 andares, o operador controla essa montanha de aço com um joystick que responde até aos menores movimentos dos dedos. A caçamba da PC7000 tem capacidade de 38 metros cúbicos. Em termos simples, isso significa levantar cerca de 60 toneladas de material de uma só vez. Imagine só, com um único movimento, é possível encher completamente um vagão de carga aberto padrão. Uma das maiores qualidades desse modelo é sua confiabilidade. O PC7000 pode operar continuamente por vários dias. Em regiões de frio extremo, inclusive, o próprio manual pode proibir o desligamento do motor, já que reiniciá-lo depois pode ser extremamente difícil. Por isso, a máquina pode permanecer em funcionamento ininterrupto por semanas. O sistema de monitoramento Contrax Plus acompanha constantemente o estado da máquina, verificando hidráulica, temperaturas e funcionamento das bombas, e envia esses dados via satélite para engenheiros. Isso permite prever problemas antes mesmo que uma falha real aconteça. Para os donos das minas, isso é uma questão crítica. Afinal, uma parada de apenas 1 hora em uma máquina dessa classe pode gerar prejuízos de milhares de dólares. Demag H740 OS, Alemanha, 740 a 750 toneladas. Essa escavadeira hidráulica é um verdadeiro operador de forças especiais no mundo das máquinas pesadas. A Demag H740 OS foi projetada do zero, especificamente para operar no inferno das minas de areias betuminosas do Canadá. O solo ali é uma mistura extremamente abrasiva de betume e areia. No verão, ele se transforma em uma massa viscosa que entope todos os mecanismos e, no inverno, congela a menos 40 graus, tornando-se tão duro quanto um bloco de concreto. Para conseguir penetrar esse tipo de terreno, os engenheiros tiveram que criar uma estrutura com resistência especial. No compartimento do motor, 2 motores Caterpillar 3516B turbo diesel de 16 cilindros rugem em operação. A potência máxima atinge 4.400 cavalos a 1.800 rotações por minuto. Isso representa um valor 10 a 15% superior ao de muitos concorrentes da mesma classe. Toda essa energia é direcionada ao sistema hidráulico, que funciona como um verdadeiro coração da máquina. O circuito principal é composto por 8 bombas de pistão axial, que fazem circular impressionantes 7.200 litros de fluido por minuto.
É um fluxo capaz de esvaziar uma piscina doméstica em menos de 5 minutos. A pressão da operação do sistema chega até 350 bar. É essa pressão que gera uma força de escavação impressionante de 2.320 kN. Em termos simples, isso significa que apenas puxando a caçamba, a máquina consegue erguer cerca de 230 toneladas no ar. A própria caçamba, com capacidade de 40 metros cúbicos, é um verdadeiro exemplo de engenharia metalúrgica. Sua estrutura é feita de aço resistente ao desgaste, com revestimento por soldagem de carboneto de cromo na superfície. Os dentes do sistema ESCO instalados na borda de corte são substituídos com mais frequência do que luvas, já que a areia atua como um abrasivo constante. O sistema de locomoção também foge completamente dos padrões. As esteiras da H740OS têm largura ampliada para 2.000 mm, aumentando significativamente a área de contato com o solo. Com isso, a pressão sobre o solo é reduzida para cerca de 250 kPa. Ou seja, mesmo pesando 744 toneladas, a pressão exercida no chão é menor que a de um jipe militar, permitindo operar sem afundar em terrenos lamacentos na primavera. Trata-se de um raro exemplo de engenharia alemã levada ao extremo, projetada para suportar cargas limite em cada parafuso. Komatsu PC8011, Japão, 760 a 790 toneladas. Finalmente ultrapassamos a marca de 750 toneladas. Na quinta posição está o rei, que domina o topo da linha japonesa, o Komatsu PC8011, cuja versão atualizada surgiu por volta de 2018. Se a série 7000 já pode ser considerada simplesmente grande, a série 8000 pertence a um nível completamente diferente. Essa é a maior escavadeira hidráulica já produzida pela Komatsu. Um fato curioso é que essa máquina não pode ser transportada até o local já montada. O transporte da PC8000 é um verdadeiro pesadelo logístico. Em alguns casos, é necessário até bloquear rodovias principais temporariamente ou construir vias provisórias. A máquina é levada desmontada, distribuída em 15 a 20 carretas de grande porte. Esteiras, plataforma giratória, lança, braço, cabine e contrapeso, tudo é transportado separadamente. No local, uma equipe de técnicos utiliza guindastes de grande porte para montar tudo como se fosse um enorme quebra-cabeça. O processo de soldagem, montagem e ajustes leva cerca de 3 a 4 semanas. Só depois de tudo concluído é que esse gigante finalmente entra em operação. A série 11 representa um alto nível de digitalização, incorporando tecnologias claramente voltadas para o futuro. Essa escavadeira costuma operar em conjunto com caminhões fora da estrada autônomos da Komatsu. Imagine a cena. No local de mineração não há praticamente ninguém além do operador da escavadeira. Caminhões robóticos se aproximam automaticamente. O PC8000 despeja 42 metros cúbicos de material e eles partem em seguida. Para evitar que o operador atinja alguém por engano, a máquina vem equipada com o sistema Convision. Trata-se de um sistema integrado de câmeras e radar que exibe uma visão aérea no monitor da cabine. Assim, o operador consegue enxergar todos os pontos cegos ao redor em 360 graus. 2 motores a diesel, geralmente Komatsu SDA-16V 160E3, são instalados com potência total superior a 4.000 cavalos. Liebherr R9800, Alemanha-França, 800 a 820 toneladas. Na quarta posição está um gigante branco. Trata-se do atual modelo principal do grupo Liebherr, o R9800, lançado por volta de 2008. Mesmo quem não tem ligação com mineração, talvez já tenha visto essa máquina alguma vez. Foi justamente esse modelo que a Lego escolheu como o maior e mais complexo conjunto da linha Technic. Isso não aconteceu por acaso. O R9800 é uma máquina funcional que ao mesmo tempo apresenta um design incrivelmente belo e futurista. Sua pintura branca e o corpo aerodinâmico lembram uma nave espacial de 25 metros de comprimento. Mas por trás dessa aparência elegante existe uma força esmagadora. Nas versões mais avançadas, ele conta com 2 motores de 12 cilindros, alcançando uma potência total de 4.000 cavalos. Ainda assim, o maior orgulho da Liebherr é a eficiência. Esse modelo apresenta um dos ciclos de trabalho mais rápidos da sua categoria. Isso é possível graças ao sistema hidráulico de circuito fechado do mecanismo de rotação.
A energia de frenagem da estrutura giratória superior não é desperdiçada em forma de calor, mas armazenada para a próxima aceleração. Vale notar que a onda da chamada Agenda Verde também chegou até aqui. Existe inclusive uma versão equipada com motor elétrico conectada a uma fonte externa por um cabo de alta tensão de 6.600 volts. Por ser gigantesca, a máquina possui corredores internos iluminados para a manutenção dos motores e do sistema hidráulico. Os técnicos conseguem caminhar em pé dentro da estrutura. E quanto ao operador? Como ele pode passar até 12 horas por dia na cabine, o espaço conta com comodidades essenciais. Há um assento auxiliar para treinamentos, micro-ondas, geladeira e, em muitos casos, até um banheiro portátil retrátil. É praticamente um apartamento compacto sobre esteiras. E para completar, a própria caçamba, com capacidade de 42 a 47 metros cúbicos, já tem dimensões comparáveis às de um pequeno apartamento. Hitachi EX8007, Japão, 810 a 840 toneladas. Abrindo o top 3 está a maior escavadeira produzida na Ásia, o Hitachi EX8000 de 7ª geração, apresentada no fim de 2018. A Hitachi sempre manteve uma posição própria dentro do setor. Enquanto a Komatsu aposta na produção em larga escala e a Liebherr impressiona pela tecnologia, a Hitachi se destaca por uma suavidade de operação surpreendente. Os operadores que já trabalharam com a EX8000 dizem que controlar esse colosso de 840 toneladas é como tocar piano. O sistema hidráulico com controle eletrônico suaviza os impactos dos movimentos. Isso é extremamente importante porque se uma massa desse tamanho se mover de forma brusca, podem surgir sobrecargas dinâmicas capazes de danificar o braço ou a estrutura. A cabine do operador fica a cerca de 10 metros de altura em relação ao solo. A vista dali lembra de alguém uma ponte de comando de um navio. Para subir até lá, utiliza-se uma escada dobrável especial com acionamento hidráulico. Afinal, subir uma escala vertical até essa altura não seria uma experiência muito confortável, né? A máquina é equipada com 2 motores Cummins QSK60. A potência total chega a 3.880 cavalos. Mesmo assim, a Hitachi conseguiu alcançar boa eficiência de combustível ao distribuir a carga de forma inteligente. Os ventiladores de refrigeração não operam sempre na potência máxima, sendo ajustados apenas conforme a necessidade, economizando valioso combustível diesel. O verdadeiro ponto forte dessa escavadeira está na remoção da camada superficial do solo. Ela retira o material que cobre a camada de minério. Aproveitando o longo alcance do braço e da lança, consegue trabalhar em frentes de lavra elevadas, derrubando o material de cima para baixo. Esse trabalho é sustentado por uma caçamba gigantesca de 43 metros cúbicos. Com uma única passada, ela consegue carregar material suficiente para encher um container marítimo padrão até a borda. Buciros RH400, Estados Unidos, Alemanha, 970 a 990 toneladas. Na segunda posição está uma verdadeira lenda viva. Lançada em 97, o Buciros RH400 simboliza o gigantismo dos anos 90 e se tornou um ícone da cultura pop. Mesmo quem não entende de máquinas pesadas provavelmente já viu essa escavadeira. Lembre-se do filme Transformers, A Vingança dos Derrotados, dirigido por Michael Bay. Logo no início, o Decepticon Demolishor destrói Xangai, e foi justamente o RH400 que serviu de modelo para ele. Claro, o filme exagera um pouco, mas o protótipo real também impõe uma presença esmagadora. Essa máquina foi originalmente desenvolvida pela empresa alemã OIK. Depois passou para a Terex, foi adquirida pela Buciros e, por fim, a própria Buciros acabou incorporada pela Caterpillar. Uma trajetória bastante turbulenta. Ainda assim, foi sob o nome RH400 que ela entrou para a história. Manteve o título de máquina mais pesada do mundo, com cerca de 980 toneladas. O grande destaque do RH400 está em seu sistema hidráulico exclusivo e no mecanismo Tripower. Observando a lança, é possível notar uma estrutura complexa de alavancas e ligações. Esse design único evita que a caçamba incline para a frente ao ser levantada. Assim, o material não se derrama e o operador não precisa ficar fazendo ajustes constantes, reduzindo bastante o cansaço. Mais tarde, a Caterpillar aproveitou muitas ideias desse modelo. A caçamba tem capacidade de 50 metros cúbicos. O motor entrega impressionantes 4.500 cavalos de potência.
Esse monstro foi projetado para operar em um dos ambientes mais extremos para máquinas, as areias betuminosas do Canadá. Caterpillar 6090 FS, Estados Unidos, 980 a 1.000 toneladas. E finalmente chegamos ao primeiro lugar, o líder absoluto, o verdadeiro rei da atualidade. Se o RH400, medalhista de prata, era uma fera dos anos 90, esse gigante herdou diretamente seu sangue e passou por uma evolução implacável como sucessor legítimo. Seu nome é Caterpillar 6090 FS. Em essência, pode-se dizer que o RH400 renasceu em uma nova forma. Quando a gigante americana Caterpillar adquiriu a Bucyrus, seus engenheiros passaram a ter acesso aos projetos de uma das máquinas mais poderosas do mundo. O que separa os dois modelos são 15 anos de avanço tecnológico. Além da mudança de cor, do branco para o amarelo característico da marca, o que mais evoluiu? Em primeiro lugar, o cérebro. Se o modelo anterior era um monstro mecânico, o 6090 é um gênio digital. Sensores estão literalmente espalhados por toda a máquina. Um assistente digital analisa constantemente as ações do operador, evitando sobrecargas e protegendo a máquina contra falhas. Em segundo lugar, a durabilidade. O antigo RH400 sofria com superaquecimento do sistema hidráulico em condições extremas. No 6090, os engenheiros redesenharam completamente o sistema de resfriamento do óleo e reforçaram o conjunto de rodagem. Rolos e esteiras ficaram muito mais resistentes, capazes de suportar por longos períodos o desgaste causado por areia altamente abrasiva. Ainda assim, seus números continuam impressionantes. O peso chega exatamente a 1.000 toneladas. Isso equivale a cerca de 5 aviões Boeing 747 ou a um trem inteiro. Sua caçamba de 52 metros cúbicos consegue levantar de 90 a 100 toneladas de minério de uma só vez. Em apenas 4 ciclos, ela é capaz de encher completamente um dos maiores caminhões fora de estrada do mundo, o Caterpillar 797F. Uma máquina definitiva que combina a força bruta do passado com a confiabilidade do futuro. É o modelo mais pesado e com maior produtividade entre todas as escavadeiras hidráulicas já produzidas comercialmente. Bônus Big Musk. Você achou que 1.000 toneladas era o limite? Pensou que já tinha visto os maiores monstros possíveis? Nem de longe. As escavadeiras hidráulicas modernas, comparadas às criaturas que caminhavam sobre a Terra no século XX, não passam de anãs. Apresentamos agora um verdadeiro recordista histórico, uma máquina cujo nome é pronunciado com respeito. Big Musk, também conhecido como Bucyrus Air 4250W. Tecnicamente, ele não é uma escavadeira hidráulica, mas um drag-line, um tipo de escavadeira que utiliza cabos para operar a caçamba e se desloca andando. Enquanto uma escavadeira hidráulica morde diretamente a rocha, o funcionamento do Big Musk é completamente diferente. Ele lança a caçamba para longe e depois a puxa de volta com cabos, como se fosse uma vara de pesca gigante. Esse monstro foi construído em 69 e operou no estado de Ohio. A máquina vencedora que vimos antes, a Caterpillar 6090, pesa cerca de 1.000 toneladas. Já o Big Musk pesa impressionantes 13.500 toneladas. Pense bem nesse número. É o equivalente ao peso de 13 escavadeiras gigantes modernas e meia, empilhadas umas sobre as outras. Sua largura chega a 46 metros, comparável a uma rodovia de 8 faixas. O comprimento do braço atingia 95 metros. A caçamba tinha capacidade para 168 metros cúbicos. Em uma foto famosa, uma banda de marcha com 200 integrantes aparece alinhada dentro da caçamba e ainda sobra espaço. O Big Musk não se movia sobre esteiras. Ele andava. Usava um sistema semelhante a enormes esquis para erguer o corpo e avançar passo a passo. Era alimentado por cabos elétricos com a espessura de uma coxa humana e consumia energia equivalente a uma de uma pequena cidade com 30.000 residências. Dizem que quando esses cabos se rompiam, o clarão podia ser visto a quilômetros de distância e o estrondo lembrava a explosão de uma poderosa bomba. Infelizmente, esses gigantes desapareceram, como os dinossauros. Eram caros demais, pouco móveis e extremamente complexos. O Big Musk foi desmontado em 1999 e transformado em sucata. No entanto, sua caçamba foi preservada.
Hoje ela permanece em um parque em Ohio como um monumento a uma era em que os engenheiros pareciam não conhecer a palavra economia. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!